Reinaldo Costa. Apóstolo, existe predestinação? Predestinação. Ok. Como os seguidores daquele homicida do Calvino ensinou. Calvino foi homem de Deus. Não sei se foi ferro, foi julgado, nunca me interessei em saber. Mas a história dele terminou condenando alguém que foi morto. Ele era, parece que o administrador ou governador da cidade de Genebra. Veja só, essa brincadeira dos políticos, dos crentes, dos pastores quererem ser governadores, ministros e deputados já é antigo. E ele se candidatou. Tudo isso é ambição, é o orgulho, a vaidade, quando já tem muita população, assim como o meu caso, louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco eu terei essa nação na minha mão, daqui a pouco eu vou dar ordem ao presidente da República, daqui a pouco eu vou falar, presidente, se você brinca eu te tiro dali. Não que agora eu não tenho, mas que a nação angolana toda conhecerá a obra do Senhor, toda, e o mundo, estou a falar Angola. Mas eu não posso ousar ir lá para me candidatar. Bom, tenho popularidade, eu vou destornar os opositores políticos, quero ser presidente. Para quê? Cada um fique na vocação que foi chamado. E a história diz que ele depois se tornou o governador da cidade de Genebra e havia uma necessidade do conselho lá, do governo provincial, se for aqui na nossa terra ou da cidade, não sei se é perfeito ou como é que se chama aquilo, que tinham que sentenciar um criminoso. E ele levantou o dedo, que o homem tinha que ser morto, pena de morte. E ele disse, eu concordo que ele tem que morrer. Como pode assim? Viu? São pessoas que começaram no espírito e terminaram na carne, como disse Paulo à igreja de Gálatas. Vós, estúpidos Gálatas, começaste no espírito, terminaste na carne. Você que me perguntou, nasci da carne e espírito, viu? Tem mensagem no espírito, tem mensagem na carne. Tem um viver no espírito e viver na carne. Então, ele ensinou que todos os salvos já estão predestinados. Não adianta se esforçar, você não vai conseguir. Quem é predestinado já conseguiu. Ele pode pecar, já foi para o céu. Isso é mentira. Jesus disse, todo aquele que nele crer não vai perecer, mas terá vida eterna. Todo. Por quê? Então, se há predestinação, por que ele dá a garantia que todos que crerem são salvos? E os não predestinados que crerem. Ele devia dizer, os não predestinados podem crer e não será salvo. Mentira. Quando Paulo fala, aqueles que ele dantes conheceu, estes ele predestinou. E aos que ele predestinou, ele chamou. E agora, vamos. Palavra para por isso, eles precisam vir aprender. Conheceu, predestinou, aliás, predestinou, sim, conheceu, predestinou, chamou, justificou. Então, vamos lá ver. Por que Jesus falou, nem todos que são chamados serão o quê? São escolhidos. Então, se esse que ele conheceu chamou, por que muitos dos chamados não serão escolhidos? Foram predestinados, e os chamou, todos. Ele disse, todos quanto ele conheceu. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Sabe por que estou a agradecer a Deus? Sinto-me hoje honrado da parte do Senhor, que, afinal de contas, o que ele me falou é verdade. Estás a ver como Salomão, Deus lhe deu largueza do coração. Não estou me vangloriar, por isso glorifiquei a ele. Largueza do coração, eu sinto essa largueza do coração, eu sinto o entendimento, eu sinto a inteligência, a sabedoria, eu sinto aquilo que os outros não conseguiram explicar. Está tudo lá, mas parece que as 7 trovões que você falou agora é selado. Isso não está selado. Parece dizer, conheceu, porque é isso que confundiu Calvino e todos os seus seguidores. Aos que ele conheceu, a esses ele predestinou. E aos predestinados ele chamou. E Jesus agora está a dizer, nem todos os chamados serão escolhidos. Mas aqui vimos que todos que ele conheceu, predestinou, e todos os predestinados chamou, e todos os chamados justificou. Ou então os glorificou. Não faça isso, meu irmão. O que significa isso? Que significa que, glória a Jesus Cristo, todos os seres humanos foram conhecidos por Deus. Todos.
Toda a semente de Adão, excepto aquilo que eu já falei, demônios sem almas, espíritos encarnados. Esses não são humanos. Esses são chamados, já vos falei, não vou repetir a falar aqui. Aleluia, filhos da perdição, não tem nada. Pode se esforçar, o filho da perdição não será salvo. Isso não é humano, não. Mas a semente de Adão, todos foram conhecidos. Porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido em Adão. Ele não falou o que se havia perdido em Sete. Porque aí tem já duas sementes. Sete, Caim. Ainda assim, esses todos, só ficou um descendente de Sete e Caim desapareceu. Ok. Se formos para a nação de Israel, ia dizer em Jacó e Esaú. Não, nós não fizemos nem parte nem de Jacó nem de Esaú. Se ele dissesse dos filhos de Noé, como mais ou menos alguém me perguntou, os africanos, vou responder agora aí. Ai, os dois filhos, os escolhidos, e o terceiro que foi amaldiçoado está condenado. Nós daríamos ok. Quer dizer que os filhos de Cã seriam todos condenados, e os 12 irmãos, um que foi para a Europa, outro que ficou para a Ásia, são os eleitos. Ok. Jesus disse, o Espírito Santo disse, Jesus veio salvar o que se havia perdido em Adão. Por isso Jesus é chamado o segundo Adão, que veio salvar os filhos de Adão. Todos os seres humanos são filhos de Adão. Mas agora a salvação é individual. A salvação, Jesus veio salvar todos. Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo. Não alguns, o mundo. Mas agora a salvação já não é todos. Para que todo aquele que nele crer. Aí está, o amor está lá, mas nem todos creram. Quem deu crédito à nossa pregação? E os que não creram? Está no livro de João. Veio para os céus, e os céus não o reconheceram, o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ele veio para todos. Ouviste? Então, predestinação, como que homens predestinados para a salvação e outros predestinados para a condenação, é mentira. Agora, Deus é um Deus omnipresente e omnisciente. Não precisa procurar encontrar essa palavra. Isso aqui é a explicação. Quer dizer, um ser, um Deus que conhece o futuro, um Deus que está em todo lugar, que conhece o pensamento, está em todo lugar, omnipresente, omnisciente, conhece o teu entendimento, o teu pensamento, as coisas de hoje, do passado, da manhã, ao mesmo tempo. É o Deus que lidamos com ele. Conhecendo Deus, o futuro de cada um e de toda a humanidade, ele já sabe quem se salvarão e quem não se salvarão. Mas ele não interfere naqueles que não vão se salvar ou naqueles que vão se salvar. Mais ou menos dizer, não, você não vai se salvar, não precisa que eu trabalhe para você. Ele trabalha para todos. Por isso Paulo explica, disse, ele suportou com muita paciência os vasos da destruição. Mesmo esses vasos da desonra, os suportou com muita paciência. Por quê? Para ver se ele deixasse de ser vaso de desonra e se tornasse vaso de honra. E quantos que eram vasos de desonra hoje são vasos de honra? Eu mesmo aqui já fui vaso da desonra, agora sou vaso de honra. Você que já foste, você que já estás em Cristo Jesus, por isso predestinação, glória a Jesus, esquece isso aí. Todos foram visitados, mas nem todos serão salvos, porque a Bíblia diz que a fé não é para todos, nem todos têm fé, mas deveriam ter. Os rebeldes, os hipócritas, os ateus, incrédulos, tiveram a chance de ir para o céu, todos. Por isso, ele se viesse para salvar alguns e outros não, nunca diria. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como então ele não vai ter prazer se já lhe condenou? Mas agora ele conhece. E assim agora não se interfere, não põe em ação o que ele sabe do amanhã. Assim como olha para Jesus Cristo. Isso não só estou dando uma comparação. Jesus sabia que Judas era diabo. Mas nunca lhe impediu servir. Lhe deu até uma missão. Se tornou tesoureiro. Nunca lhe repreendeu que ele roubava, porque ele sabia que estava lá para desempenhar uma missão. Olha para Caim, o condenado. O que Jesus Deus lhe falou? Se fizesses o bem, eu não te salvaria? Agora, quer dizer que um rejeitado, um não predestinado, Deus iria lhe falar assim? Não. Quer dizer que se ele fizesse o bem, seria salvo, como Abel.
Deus abençoe.